Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando nosso podcast, dessa vez com uma pessoa muito importante na área da psicologia. É o psicólogo Wagner Araújo, que tem experiência na prática clínica. E ele vem com a gente com um tema muito importante, né? Ansiedade e suicídio nos tempos de hoje. Então é um tema que está muito atual. A gente quer realmente debater isso porque muitos pediram esse tema, queriam falar sobre esse assunto, para que nós possamos debater aquilo que está no nosso dia a dia, né? E a gente precisava trazer alguém dessa área aqui para debater com a gente e um psicólogo para falar desse assunto realmente para a gente. Vai ser um ganho muito bom para o nosso podcast. E aí a gente vai iniciar com o nosso anunciante, que antes dos anunciantes já agradeço a tua vinda, viu, Wagner? Um prazer estar aqui. Já esse convite já anunciado, né? Uhum. A gente estava, foram várias tentativas, primeira, segunda, terceira, até que nós pudéssemos chegar aqui. E aí a gente tem nossos anunciantes no Empório do Shake, né, que é ali na Cidade Velha, para quem quiser comparecer lá. O consultório Humanizar, para você que quer trabalhar com DIU e Planon. A Med Implant, que trabalha com OPME. O ABF Produções, para você que quer fazer um evento, seu evento. E o Hugo Possante, Advocacia Criminal, para você que precisa de um bom advogado. É isso aí. Boa tarde, Wagner, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui, Jofre. Então, a gente quer falar realmente desse tema importante. Ansiedade e suicídio. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar, de que existe uma distância muito grande de dizer, né, que a pessoa tem um pouquinho de ansiedade, eu sou ansioso aqui e ali, e ter um diagnóstico de ansiedade, né? Me fale um pouco dessa diferença, dessa distância entre essas duas coisas. Bem, boa noite, primeiro, boa noite a todos, a nossa audiência. E eu queria realmente essa pergunta é uma pergunta interessante, porque eu costumo dizer o seguinte, que a ansiedade, a gente não conseguiria viver sem um certo nível de ansiedade. Uma ansiedade normal, ela é desejável e ela é até necessária para que a gente possa exercer nossas tarefas do cotidiano, entendeu? As tarefas do cotidiano exercem um certo nível de ansiedade, elas ajudam a gente a manter o foco, elas ajudam a gente a realizar determinadas tarefas. Só que existe uma diferença de uma ansiedade, que eu diria normal, para essa ansiedade que poderia ser diagnosticada como um transtorno, entendeu? Por exemplo, a ansiedade normal, ela geralmente cessa quando o motivo daquela ansiedade ele é resolvido, ou quando a pessoa vai dormir no fim do dia. Eu vou dar um exemplo para ti. É uma pessoa que faz uma prova, entendeu? Então, ela precisa estudar para fazer aquela prova, então ela precisa se dedicar, ela precisa de algum tempo para se dedicar para realizar aquela determinada tarefa. Passou a prova, passou, acabou a ansiedade. O problema é quando essa ansiedade começa a se tornar um transtorno, entendeu? Começa a se tornar um transtorno. E aí, para a gente ficar no nosso tema aqui, a gente tem basicamente 3 transtornos que são mais comuns, transtornos de ansiedade, que também são associadas ao tema que a gente vai abordar daqui a pouco, que é o suicídio, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, entendeu? E assim, o transtorno, vamos começar pelo primeiro, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele geralmente é ligado a uma situação estressora e uma situação grave, um caso de uma violência, entendeu? Violência sexual, entendeu? Uma situação de violência que foi vivenciada por aquela pessoa, uma situação de violência que foi vivenciada pela pessoa e assim, ela tem algumas características, porque é como se a pessoa ficasse revivendo aquele momento durante um longo período. Fica prolongando, né? Fica se arrastando. Um pensamento, como é que, os autores eles até usam um termo interessante, eu achei pensamento ruminante. Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, aí de repente aquele pensamento vem na minha cabeça aquele pensamento, daquela situação que me causou ansiedade. Eu tenho um paciente meu que eu acompanhei, que ele tinha esse transtorno de ansiedade, até porque a gente sabe que a gente acompanha muitas pessoas com esse tipo de transtorno de estresse pós-traumático. E assim, ele me descreveu da seguinte forma, ele deu uma descrição muito interessante desse transtorno de ansiedade. Ele disse o seguinte, imagina todo mundo que dirige, eu acho, o pessoal que dirige aí de casa,
Entendeu? Todo mundo que dirige. Imagina aquele dia que você está com pressa, alguma coisa, você está indo realizar determinada tarefa e, de repente, alguma pessoa te dá uma cortada no trânsito, você quase bate. Aí você fica com aquela sensação de raiva, aborrecimento. Aquela raiva, aquele momento Inclusive, ali, né? você fala tanto palavrão que você nem imagina, entendeu? Pela janela do carro, xinga a pessoa de todo jeito e você fica com aquela sensação ruim, entendeu? Sabe, aquela sensação, o coração acelera, você fica com a respiração. Aquele estresse da vida atual, né? Exatamente, estresse da vida atual. Só que é o seguinte, geralmente tu chega no trabalho, tu conta essa história pros teus colegas, toma café com o pessoal. Exatamente. Passou. Dá uma risada tudinho. Ele me descreveu a ansiedade relacionada ao transtorno. Imagina você ter aquela sensação daquele momento de raiva durante 30 dias ininterruptos. E essa sensação não passa. Você acorda com aquela sensação, você passa o dia com aquela sensação, e ela não passa. E aí que está o problema. Inclusive que a gente costuma dizer que, por exemplo, os transtornos mentais, eles têm esse nome justamente por causa disso. Eles não são classificados como doenças, são transtornos. Por quê? Porque eles causam transtorno, literalmente, para a pessoa, para quem convive com ela, e eles são, como é que se diz, incapacitantes. Eu imagino que a ideia do transtorno é quando aquilo já começa a atingir o seu dia a dia. Não é isso? Quando começa a alterar o seu dia a dia. Exatamente. Influenciar na sua rotina. Exatamente. A pessoa não consegue realizar... Vamos voltar de novo para o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa que tem esse transtorno vive, digamos, uma situação de violência. Vou dar um exemplo de uma coisa que até aconteceu, que até é muito comum, acontece com muita gente. Questão de um assalto. A pessoa sofre um assalto, tem gente que nunca mais consegue passar naquele lugar que ela foi assaltada. Então a pessoa evita aquele lugar porque a sensação de medo, de pavor, ela se prolonga no tempo. Então a pessoa evita aquele lugar. Entendeu? Outra situação, pessoas que sofrem... Vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem assédio. Outro tema também muito comum, assédio moral no trabalho. Às vezes a pessoa sai do trabalho, mas ela não consegue mais ver aquela pessoa, aquele que foi perpetrou aquela violência. Então ela fica ali à distância o tempo daquela pessoa. Como falaste, que aquela angústia o tempo todo. E só de lembrar da pessoa, ela já sente os sintomas, ansiedade, tudinho. E a questão, e aí a gente já pode passar para outro transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que não tem hierarquia entre os transtornos, todos detêm uma certa gravidade e precisam de um olhar cuidadoso, tanto da pessoa quanto dos familiares e principalmente de um profissional de saúde. Há um nível de gravidade entre esses que tu falaste aí? Não há uma hierarquia. Não é uma hierarquia. Todos incapacitam o paciente de alguma determinada forma. Incapacitam para suas atividades cotidianas, entendeu? Para suas atividades cotidianas, suas tarefas do dia a dia. E eles podem também se associar a outras comorbidades, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, ele não tem uma causa específica, como o transtorno de estresse pós-traumático. Como eu dei esse exemplo anterior, a pessoa pode ficar com medo de passar no lugar que ela sofreu o assalto. Já o transtorno de ansiedade generalizada, ela não sabe... transtorno de ansiedade generalizada, ela não sabe de onde vem. A ansiedade, ela é generalizada. Simplesmente ela tem ansiedade, não sabe o motivo, a origem. Ela tem ansiedade, não sabe a origem, e não sabe a origem, não sabe identificar. Ela tem esses sintomas, entendeu? E temos o também, que é muito incapacitante, que é a síndrome do pânico. Que a síndrome do pânico, ela vem associada com sintomas físicos muito fortes. Tanto que eu costumo dizer que a pessoa, quando ela vai procurar o atendimento psicológico no transtorno de pânico, ela já chega com... Isso, na verdade, não é engraçado, mas assim, é uma curiosidade. É uma curiosidade. Geralmente, a pessoa com síndrome do pânico, ela já chega com uma pasta cheia de exames, porque ela já foi no cardiologista. Já recebi muito paciente assim. Ela já foi no vai lá consultar a pasta cheia de exames lá de 2017. Exatamente. Aí ela já foi no neurologista, já foi no cardiologista, já fez tudo, entendeu? Tem relação com a hipocondria? Não, porque a pessoa sente um sintoma real, entendeu? Ela sente um sintoma real, entendeu? Um sintoma real. Ela sente palpitações, entendeu? Ela sente sudorese, ela sente sintomas físicos, entendeu? E uma sensação de morte iminente, entendeu? De morte que dura de 5 a 10 a 15 minutos. 5 a 15 minutos, mais ou menos. Uma sensação de morte iminente. E tem os sintomas, palpitação... Tem. Extremidades frias, exatamente, né? Formigamento. Sudorese, entendeu? E uma sensação de que vai morrer. Isso pode ser muito incapacitante, por quê? A gente recebe demais pacientes na emergência assim. Sim. Quando a gente tira plantão em UPAs, outras emergências, a gente recebe muitos pacientes com esse quadro, né? Esse quadro de ansiedade, a gente percebe e acaba tendo outro desfecho.
E nesse ponto, é até importante que tenha esse olhar do profissional de saúde, porque atende, porque ele realmente precisa fazer. Porque o que diferencia, já que os sintomas são até parecidos, disso de um problema cardíaco, são justamente os exames que a pessoa vai fazer. Então, a pessoa chega. Então, ela tem essa ansiedade a qualquer momento, a qualquer lugar. Então, chega um tempo, e ela é bem capacitante, em que sentido? Que a pessoa tem medo de sentir a sensação de ansiedade. Então, às vezes, a pessoa evita sair de casa. Ela começa a ter medo de sentir os sintomas. De sentir o medo. E aí você percebeu o ciclo? Que se a gente não quebra, a gente... Bola de neve, né? Bola de neve. A gente segue nisso. A gente segue nisso e ele não se interrompe. Entendeu? Não se interrompe. Entendeu? E assim, tem várias situações que podem facilitar a instalação desse... Eu queria voltar... Tu falaste da ansiedade pós-traumática. Uma pergunta em relação pós-traumática. Aquela pessoa que tem uma ansiedade em voar, pegar um avião, nunca passou por algum problema de acidente aéreo, alguma tragédia familiar, nada. Mas toda vez que vai pegar o avião, ele tem uma ansiedade em pegar avião. Aí não tem uma relação com nenhum trauma, né? Na verdade, é porque isso daí já não seria um caso de um transtorno de estresse pós-traumático, já estaria mais numa área de uma fobia específica, porque ele é um medo específico. Né? É um medo específico de pegar o avião e voar, entendeu? Geralmente esses medos são associados a alguma crença irracional, entendeu? Alguma crença irracional o que a pessoa tem. Mas isso daí é perfeitamente tratável, entendeu? É tratável e é muito, quer dizer, com um acompanhamento certo, a pessoa consegue superar isso tranquilamente, entendeu? Consegue tranquilizar. A terapia cognitivo-comportamental é muito eficiente no tratamento desse tipo de fobia, entendeu? A questão da pandemia, ela se encaixa, se enquadra na questão da ansiedade pós-traumática? No que nós passamos na pandemia? Alguns casos pode-se dizer que sim, porque muita gente passou por situações assim que são um verdadeiro horror, né? Entendeu? Teve gente que perdeu metade da família, entendeu? Ou que ficou entubado por dias. Ficou entubado UTI, por dias. Né? E sem falar naquele terror pré-internação. Ninguém sabia nada do vírus, o vírus está em toda parte. Só que ninguém conhecia, na verdade, aquele cenário. Um cenário de guerra. Exatamente, um cenário de guerra. E depois a pessoa pode ainda viver os sintomas dessa ansiedade. Por exemplo, tem até hoje, outro dia a gente até conversou com uma conhecida nossa, que até hoje ela lava os sacos. Até hoje, ela tem a mesma preocupação. A mesma preocupação, lava os sacos e repentinamente lava todos, entendeu? Porque na cabeça dela ela ainda está vivenciando aquela situação. Não, durante a pandemia, Wagner, eu nessa época eu era da Abelardo Santos, eu trabalhava na emergência lá, a gente coordenava a emergência da Abelardo, e eu recebia ligações toda hora de gente desesperada, tinha qualquer sintoma, ligava, pedia informação, era um desespero, era realmente um cenário de guerra. Então foi um período que é difícil esquecer. E eu acho que reflete até hoje a sociedade. Eu imagino que inclusive para os profissionais, né? Os profissionais me relataram, e eu convivo muito com vocês da área da enfermagem, e eles me relataram um cenário realmente de terror. A palavra certa é horror. A palavra. Tipo, um hospital que tinha um óbito por semana passou a ter 16 num dia, entendeu? E a sensação de impotência dos profissionais, entendeu? Pode ter gerado algo também, porque a gente sabe que a emergência tem protocolos, né? Que tu deves conhecer muito melhor do que eu, entendeu? E os protocolos parece que naquela situação viraram papel. Você fazia o protocolo... Os nossos protocolos, assim, praticamente foram inviáveis naquele momento. Ninguém conhecia o roteiro. Foi complicado. E foi uma coisa interessante. Até uma médica conhecida minha, ela falou que... Ela descreveu uma situação de um paciente internado dessa situação. Tu tá num avião, entendeu? E o avião tá caindo. Tu pula do avião, tu fica no avião. É isso, a gente já fez tudo que a gente podia fazer, entendeu? Agora, sinceramente, não tem mais. Então, isso é uma sensação de impotência que eu acho que ninguém viveu, entendeu? Ninguém nunca tinha vivido. Então, isso realmente pode trazer consequências, entendeu? Pode consequências. Agora, o importante é saber justamente identificar, entendeu? Por exemplo, se essa ansiedade que você está sentindo está te impedindo de fazer coisas que antes você fazia, que lhe davam prazer,
entendeu? Se essa ansiedade está impedindo de você vivenciar, viver plenamente o que você sempre gostou de fazer, se isso estiver te impedindo, aí talvez tu tenhas um transtorno, entendeu? Porque eu acho o seguinte, que a questão da lembrança, da tristeza e do luto, isso é normal. As pessoas podem vivenciar isso. Podem vencer isso. O problema é quando essas questões, essas lembranças acabam paralisando a pessoa e impedindo ela de viver. Tu falaste no início que viver sem ansiedade não teria como, que ela faz parte do nosso dia a dia. Seria como se te falar como se fosse um mecanismo de defesa também? Em outras situações, como nós temos o estresse, que ele é um mecanismo de defesa? Sim, sim. É um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa necessário, entendeu? Necessário, necessário, né? Para que a gente possa... O que é ruim quando extrapola os níveis, né? Que aí você vai começar a interferir na sua rotina, no seu dia a dia, quando se tem as crises. Na verdade, como quase tudo, né? Por exemplo, se a gente for falar da área da saúde, a maioria dos problemas se tratam de excessos ou faltas, entendeu? De alguma coisa, entendeu? Sabe? Se você está no equilíbrio, se você está num estado que tem até o nome de homeostase, você está bem, entendeu? Agora, quando falta pressão muito alta, problema. Pressão muito baixa, problema. Exatamente, problema também. Então, o problema são os extremos, entendeu? Sempre os extremos. Mas, assim, no geral... Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, a questão da tristeza, entendeu? Por exemplo, a gente passou está vivendo um momento que parece que é estranho. As pessoas não vivem mais uma crise existencial, uma tristeza momentânea. As pessoas estão logo com depressão, entendeu? Mas assim, a tristeza também faz parte da vida. Quem é que passa por essa vida sem momentos de tristeza? A mesma coisa, a gente não passa por essa vida sem momentos de ansiedade. Então, a gente tem que, de certa forma, normalizar que o mundo nem sempre vai estar certinho do jeito que a gente precisa. Então, a gente tem que saber lidar também com esses momentos de ansiedade e saber que uma ansiedade dentro de um certo limite, ela é normal, ela é perfeitamente útil para que a gente realize nossas tarefas e vivencie a nossa vida. Trazendo esse tema da ansiedade para o dia de hoje, falando em termos do mundo tecnológico de hoje, tu achas que realmente os níveis de transtorno de ansiedade, depressão e até suicídio têm uma relação muito íntima com o mundo digital que a gente tem hoje? Olha, isso eu não consigo te afirmar a estatística, eu vou falar hipoteticamente aqui. É possível, é bem possível. Por quê? Eu estava estudando um pouquinho antes de vir para cá e eu li uma coisa interessante sobre um estudo que foi feito na década de 70, chamado efeito Werther. E eu não sei se vamos lembrar agora lá do nosso ensino médio, dos poetas românticos, o Goethe. Quando a gente estudou para o vestibular. Há muito tempo atrás, entendeu? A gente tem um poeta romântico que inspirou toda a geração dos poetas românticos chamado Goethe. E ele escreveu um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. E esse livro, ele falava sobre um jovem, né? Um jovem que sofria por amor e acabou se matando por causa disso. Isso gerou uma onda de suicídios na Europa, nessa época. Inclusive, se você lembrar, os poetas românticos daqui do Brasil eram conhecidos como geração mal do século, e todos eles parece que desejavam a morte. E o que eu sofriam, muitos morriam cedo por tuberculose, relacionado à depressão. Exatamente. E o que eu posso te dizer? Que uma comunicação sobre certos temas sensíveis feito de forma inadequada, ela pode sim trazer consequências muito sérias à saúde mental das pessoas. E assim, o que a gente pouco tem, principalmente nessa questão das redes sociais, é uma certa responsabilidade de quem passa o conteúdo, sabe? Quem passa o conteúdo. Por exemplo, o teu podcast é um podcast voltado para profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Então é o seguinte, a gente tem uma certa responsabilidade aqui enquanto a gente está falando, entendeu? De oferecer uma informação de qualidade, entendeu? Para as pessoas que estão vendo, entendeu? Poderem se informar e poderem, inclusive, orientar pessoas que estão passando por essas situações que a gente está discutindo aqui. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa responsabilidade, né? E a gente, inclusive, percebe que as pessoas que mais têm seguidores e que mais são influentes geralmente não têm essa responsabilidade. Então, assim, uma coisa que eu te afirmo categoricamente, a comunicação de certos problemas sensíveis, como transtornos mentais, alguma coisa, se ela for feita de forma inadequada, ela pode sim ter um efeito catastrófico, principalmente entre os mais jovens, que são as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de influência. Eu não sei se nas redes sociais, no mundo digital de hoje, se o que aumenta a ansiedade, eu ia te perguntar isso, muitas pessoas que postam, que vivem dos likes, vivem
visualizações e tudo, parece que isso aumenta a ansiedade da pessoa em buscar o like, buscar a visualização, buscar, né, parece que é ser aceito. Parece que é a busca da aceitação. Será que é isso? Temos esse aspecto, mas a busca da aceitação. Temos a questão do vício em dopamina também, né? Porque, basicamente, essa questão do like, ela acostuma o teu cérebro. Porque, por exemplo, vamos esquecer a época das redes sociais, vamos tentar imaginar o mundo... Vamos imaginar o mundo lá atrás, antes das redes sociais, que não tinha like, não tinha... Vamos lá, Jofre, a gente que já tem uns cabelos brancos, vamos tentar lembrar. Quantos elogios tu recebia por ano antes das redes sociais? Acho que dá pra contar no dedo, né? É verdade. De uma mão. Ou seja, a dopamina... Alguém te parava na rua e te elogiava? Exatamente. Não. Não parava de te elogiar. Talvez recebesse no final do teu filho, papai, eu te amo, papai, você é um ótimo pai. Ou então do teu trabalho, final do ano, na confraternização, entendeu? Você é um ótimo funcionário. Mas as pessoas, elas literalmente estão vivendo em função disso. Por que elas têm que buscar hoje os elogios de qualquer forma na rede social, né? É a questão da sensação de prazer. Ele tem uma relação neuronal com isso, porque, como eu disse, cada like daquele libera dopamina no teu cérebro. E aquilo funciona com o mesmo circuito de dependência que algumas drogas, inclusive. Então, de certa forma, essa busca tem uma característica até biológica, não uma característica só de social, tudinho. Mas antes de tu chegares aqui, eu estava comentando com o rapaz aqui da produção, que a gente... Veja bem, essa questão da divulgação, principalmente em mídias sociais, ela se torna uma coisa muito importante, porque se tu reparares bem, atualmente um profissional ele é julgado muito mais pelo número de seguidores do que pelo currículo Lattes dele. Pelo currículo Lattes. Talento. E isso, às vezes, pode ser um negócio perigoso. Tanto que a gente vê de vez em quando essa questão de alguns influenciadores com 200 mil seguidores fazerem algumas barbeiragens aí que até... Então, é aquela coisa. A gente pode dizer que isso, ao mesmo tempo que pode se tornar uma dependência, também é uma necessidade, principalmente para a questão de profissionais liberais. Então, é o seguinte, eu acho que esse é o tipo de caminho que a gente está atualmente sem volta. Agora, a gente tem que saber como equilibrar isso. Ter um filtro, né? Saber ter um filtro. Eu acho que tudo tem que ter um filtro. Sim. Eu estou vendo aqui, eu vou filtrar o que é bom para mim e o que não é bom. Sim. Eu acho que é por aí, entendeu? Como tu falaste, tem milhões de seguidores, mas aqui ali faz uma postagem inadequada, sem responsabilidade, né? E a pessoa, de qualquer maneira, quer o like. É a dopamina. Mas às vezes tem uma coisa que tu não está levando em consideração. Tu és um profissional de saúde, entendeu? Uma pessoa que tem uma leitura sobre essas questões, entendeu? Uma pessoa já adulta. Agora imagina um adolescente. Será que ele tem essa maturidade de separar o que é bom e o que não é? O filtro. É o filtro, exatamente, esse filtro. E aí, na minha opinião, é onde está mais o risco. Tanto que a gente vai falar alguma pouco que a faixa etária de maior risco para o nosso próximo... que é a prevenção do suicídio, propriamente dito, é justamente estar entre adolescentes, entendeu? E aí, como eu te digo, eu não tenho dados para afirmar isso, mas eu tenho a ver que esse mundo digital tem alguma certa influência nisso. É que a gente vai entrar nesse sistema suicídio, porque a gente quis trazer esse sistema para cá, de ansiedade, mas puxando o gancho do suicídio, porque o Setembro Amarelo está aí na porta, né? Daqui a pouco está chegando e, inclusive, não só tem aumentado... o índice de transtorno de ansiedade, depressão, mas inclusive de suicídio, né? Que uma coisa puxa a outra. E a mesma pergunta que eu te fiz em relação ao transtorno de ansiedade, se, para o lado do suicídio, se o mundo de hoje, digital, tem influência também, né, nessa questão, né? E também não só o mundo digital, mas o nosso dia a dia, o corre-corre, né, que a gente não tem mais tempo para nada, não tem mais aquela vida de campo que a gente tinha antes. Né? Essa é uma pergunta interessante. Eu lembro que eu falei para ti agora do efeito Werther, né, que seria o efeito de uma comunicação que leva para resultados bem negativos. Mas a gente tem outro estudo falando sobre um efeito chamado efeito Papageno. Esse efeito também é interessante. Por quê? Porque o Papageno era um personagem de uma ópera do Mozart, chamada Flauta Mágica. É uma ópera até bem famosa, inclusive, uma ópera até bem famosa. Eu não vou cantar aqui, entendeu? Que eu não vou passar vergonha. Seria vou bom passar essa vergonha ao vivo. Aí será que já ganha mais like cantando aqui? Mas se depois quiser botar nos cards, né? Nos cards, você pode botar porque ela é uma ópera bem conhecida. E o Papageno era justamente um personagem dessa ópera que ele estava pensando em se matar.
porém ele não se mata, porque as outras pessoas o convenceram a não fazer. E como eu te disse, assim, eu costumo dizer, na vida não tem preto no branco, a vida é meio cinza. Entendeu? E eu tenho muito cuidado com esse maniqueísmo, dizer tal coisa é ruim. Porque tal coisa pode ser ruim, assim como pode ser boa, dependendo do uso que ela faz. Por exemplo, durante a minha pesquisa, para vir aqui ter essa conversa contigo, o que eu percebi? Que existe muito cuidado de algumas redes sociais com esse tratamento desse tema. Tanto que quando eu vou pesquisar fontes, é interessante, é muito difícil a gente falar sobre esse tema, porque a gente vai pesquisar fontes e as redes sociais estão sempre te indicando lugares para procurar atendimento em caso que você esteja... Se você digita suicídio, aparece lá, procure ajuda, entendeu? Não desista, não desista, entendeu? Não desista. E isso é uma coisa interessante, porque assim como eu estava procurando material para falar sobre um tema, tem pessoas que procuram formas de cometer o ato na internet. Entendeu? Então, realmente, essa responsabilidade até das próprias plataformas indicar isso é uma coisa que também talvez possa evitar. E aí você tocou na questão do Setembro Amarelo. Isso é uma coisa também interessante. Por quê? Porque isso, de certa forma, dá visibilidade para o problema. Logo no início você falou de estatísticas. Bem, as estatísticas de suicídio, de tentativa de suicídio no Brasil, indicam que aqui no Brasil está aumentando. Entendeu? Porém, na Europa está diminuindo. Entendeu? E assim, associa-se essa diminuição das tentativas de suicídio na Europa muito a um protocolo integrado da União Europeia de manejo e prevenção de suicídio. Entendeu? Então, quando eles começaram a falar sobre o tema, principalmente sobre a prevenção e principalmente desmistificando a questão e principalmente indicando onde esses jovens poderiam procurar ajuda, os índices caíram muito lá. Entendeu? Isso a gente já derruba um mito, que falar sobre o tema e estimula as pessoas a fazerem. Pelo contrário, entendeu? Você falar sobre o tema e falar com ele francamente, dizer que isso é um transtorno que está associado a muitos transtornos mentais e que tem tratamento. 9 entre 10 suicídios são preveníveis. Podem ser prevenidos com terapia, com atendimento psiquiátrico, entendeu? Com atendimento psiquiátrico. Então, você dando essa informação para as pessoas, você consegue reduzir bastante. Daí a importância de campanhas, por exemplo, como o Setembro Amarelo. Na época da graduação, a gente estudava saúde mental, porque tem uma cadeira na enfermagem que é enfermagem de saúde mental, a gente estudava. E eu não sei se essa informação da época, o que tu tens a me dizer disso, que tinha uma estatística que dizia que o suicídio ele é mais prevalente nos países de clima frio e menos prevalente nos países tropicais, de clima tropical. Mas parece que daquela época para cá isso mudou. Mas existia essa relação, não existia essa relação? Eu não li nada sobre isso, não. Nós tínhamos essa relação. Mas uma coisa que eu vou te falar é o seguinte, tem muita relação com situações socioeconômicas. Os índices de suicídio aumentam muito em períodos de desemprego alto. E é uma relação diretamente proporcional. Eu não vou lembrar agora do número exato, mas é basicamente para cada um ponto percentual que aumenta a taxa de desemprego, aumenta junto a taxa de suicídio. Entendeu? Aumenta a taxa de suicídio. Então, assim, eu posso te falar que a questão do suicídio tem muito mais a ver com fatores socioeconômicos, propriamente dito, do que com fatores climáticos, entendeu? Com fatores climáticos. Então, assim, você tem momentos de crise financeira, os índices aumentam. Momentos de prosperidade, eles diminuem, entendeu? Então, realmente, eu acho que é mais ou menos por aí que... E acho que foi importante a criação do Setembro Amarelo, porque tem que bater nessa tecla. Já dizia um professor nosso, e a grande maioria dos psiquiatras falam, que quando o indivíduo fala uma primeira vez em suicídio, em se matar, aquele indivíduo você já tem que estar sempre alerta, né? Você nunca ignorar uma fala em que o indivíduo relata o desejo de se matar. Então, sempre é falado pelo psiquiatra para não ignorar essa fala. É um paciente que já precisa de um acompanhamento. O teu professor está certíssimo, entendeu? Ele está certíssimo. Inclusive, tinha um mito,
Mas antigamente se falava muito isso. Hoje em dia não, isso já está superado. Eu espero, pelo menos, graças a Deus, que dizia o seguinte: quem quer se matar não fala nada. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Isso definitivamente não é verdade. Quem quer se matar não fala nada, fala. Quem quer se matar, fala. E a pessoa, inclusive, dá muitos sinais. E era uma outra fala. Tu disseste quem quer se matar não fala nada. Mas tinha uma outra fala que dizia assim: você fala que vai se matar, mas não sai daí. Né? Não acontece nada. E na verdade não é assim. Quem fala realmente tem que ter atenção. E assim, e a gente tem que falar tem que também ter cuidado com algumas falas que trazem consigo desesperança, sabe? Porque esse é um dos grandes sintomas da pessoa que tem uma ideação e tem um risco de suicídio, a questão da desesperança. Por exemplo, eu queria dormir e nunca mais acordar. Essa fala é muito... Ela é muito presente no meio de quem... Lá onde a gente trabalhava, a gente escutava muito isso. Eu quero dormir e não acordar mais. Não acordar mais. Ou eu queria sumir. Exatamente. São falas de alerta. São falas de alerta. E tem gente que fala isso até num tom jocoso, entendeu? Mas até nesse tom jocoso, a gente tem que ter uma certa atenção com esse tipo de fala, entendeu? Porque realmente a pessoa que está com a ideação, ela dá sinais, dá muitos sinais. Eu nessa pesquisa que eu fiz, para vir aqui conversar contigo, eu olhei um caso que eu achei muito interessante. Eu não sei se o pessoal aí gosta de rock, mas teve um caso bem emblemático, foi o caso do Chester, eu acho que é Bennington o nome dele, que é o vocalista do Linkin Park, daquela banda Linkin Park. É uma banda bem famosa, fez muito sucesso no início dos anos 2000, fez muito sucesso, e assim, ele tem uma história, e aí é que eu digo um fator de risco para o suicídio, é justamente situações de abuso físico e sexual durante a infância. Não só durante a infância, né? Porque esse é outro mito, né? Que parece que só criança sofre abuso sexual. Não, adultos também sofrem, tanto homens quanto mulheres. Mas ele tinha uma história de abuso sexual durante a infância e ele falou várias vezes isso em várias entrevistas. E o que é interessante, que na época eu não sei se não se tinha uma atenção tão grande para esse tipo de coisa, ele falou várias vezes que todo dia ele travava uma luta diária contra ele mesmo, entendeu? Que ele várias vezes tinha vontade de sumir, entendeu? E que ele lutava todo dia contra esse sentimento que ele tinha dentro dele. Ou seja, ele não deu ele deu 10, ele deu 100 indícios. Entendeu? Vários avisos. Inclusive publicamente, entendeu? Até que chegou o momento realmente que ele cometeu. Então, isso é um exemplo. E a gente tem que estar atento com isso. Entendeu? Tem que estar atento. Aí por isso que eu digo que é importante justamente esses momentos informativos, como o que a gente está fazendo aqui agora, para que as pessoas ficarem cientes disso. Entendeu? Que existem alguns sinais e a gente tem que saber identificar. Fora o sinal da fala, né? Tem aquela da tentativa. Aí quando existe aquela da tentativa do suicídio, que a pessoa não consegue levar ao final, né? Alguém diz assim, queria chamar atenção. Isso que é o perigo, né? Porque se a fala de falar do desejo, de dar fim na sua vida, já é um alerta, você imagine uma tentativa. Aí diz assim, não, ele quer só chamar atenção. Então, muito cuidado com esse tipo de expressão numa situação como essa, porque a tentativa é mais perigosa ainda. Com certeza. E ainda vou te dizer mais. O paciente que já tentou, ele tem um risco muito maior de tentar novamente e de conseguir, sabe? Ele tem um risco muito maior se ele não tiver uma internação. E aí que eu te digo que entra naquela situação. Até onde eu sei, o Brasil ele tem uma regulamentação que trata dos profissionais de saúde sobre o atendimento de pessoas com suicídio. Mas ele não tem um protocolo unificado de atendimento de pessoas. Mas, por exemplo, seria um caso interessante porque é possível que o paciente com risco de suicídio ele passe por internação de até 15 dias. Então, seria interessante que o profissional que identificasse essa pessoa com risco alto e a pessoa ter acabado de tentar cometer suicídio, é justamente uma das coisas que indicam um risco mais alto da pessoa conseguir da próxima vez. Então, esse é um paciente que ele precisa de mais cuidado. Você tem que realmente acompanhar ele de perto, entendeu? Acompanhar ele de perto, avisar os familiares e se cercar de cuidados. Eu costumo dizer o seguinte, em se tratando de pacientes com ideação suicida e com risco de suicídio, a gente sempre peca pelo excesso. É o que eu falo, na emergência de uma forma geral, eu sempre oriento pecar por excesso. Em tudo. E em suicídio não fica atrás. Pecar por excesso. Sim. Né?
E, além disso, eu vejo, viu, Wagner, muito pouco treinamento para médicos e enfermeiros relacionado a esses transtornos, né? Não só o suicídio, a tentativa, como os distúrbios que chegam, surtos psicóticos nas emergências para a gente. Uhum. Então, eu vejo muito pouco treinamento relacionado. E isso é uma coisa até relativamente simples de se resolver, né? Formação continuada. Políticas públicas também. Exatamente. Formação continuada para os profissionais e principalmente para os profissionais da atenção básica, entendeu? Porque eles que vão, provavelmente eles que vão receber esses profissionais. Embora a gente tenha, digamos assim, de certa forma, um locus privilegiado para esse tipo de atendimento que seria o CAPS, a gente sabe que não são todos os municípios do Brasil que têm CAPS, entendeu? Então, geralmente, o dia a dia, o feijão com arroz é a UBS. E esses profissionais eles tinham que estar capacitados com uma escuta, para ter uma escuta para esse tipo de caso, uma certa escuta diferenciada, para poder identificar e principalmente orientar essas pessoas que estão com esse risco. O CAPS veio para fazer, né, junto com a reforma psiquiátrica, né, fazer a deshospitalização, fazer com que os pacientes fiquem mais próximos da família e da sociedade, com acompanhamento mais de perto, de CAPS. Né? Eu não sei como está a cobertura dos CAPS no Brasil, mas em todos os municípios que eu já andei tem um CAPS. Né? Todos? Tem um CAPS. Não sei se tem município que está sem CAPS. Mas é importante isso até para prevenção. Né? Não só porque o paciente vai estar mais próximo da sociedade e da família, mas até para as prevenções, trabalhar a prevenção. Por exemplo, a gente falou alguns fatores de risco, né? Presença de transtornos mentais, alguns transtornos de ansiedade. Mas, assim, de certa forma, o transtorno mais associado com o risco de suicídio é o transtorno depressivo, a depressão. Alguns transtornos de personalidade, como o borderline, por exemplo, também tem uma certa proximidade por causa da impulsividade desse transtorno. Mas, assim, temos também fatores protetivos, entendeu? Que ajudam a pessoa a reduzir o risco de cometer suicídio. E aí você falou da importância da família. Tem um dado interessante que eu li nessa pesquisa é o seguinte, que pessoas que têm pelo menos 6 pessoas na sua lista de contatos de emergência têm um risco muito baixo de cometer suicídio. Tem 6 pessoas no contato? Tem 6 pessoas. Por exemplo, isso é uma coisa que eu ia perguntar. Hoje, no caso de uma emergência, você tem 6 pessoas para ligar? Eu costumo dizer que isso é quase um luxo hoje em dia, viu? Entendeu? Quase um luxo hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais distantes, entendeu? As famílias estão ficando menores, entendeu? Principalmente aqui na cidade, por exemplo. Ou às vezes a família é grande, mas o cara só tem um contato para ligar, porque é a única pessoa que ele confia. Exatamente. Como tu disseste, porque se a pessoa tem 6 contatos, é um luxo, porque ele tem contato com essas 6 pessoas da família, ele tem proximidade com essas 6 pessoas. Exatamente. E aí, como tu falaste, o risco menor de suicídio. O risco menor de suicídio. E também, eu estava vendo outra pesquisa que é aquela coisa, a solidão às vezes mata mais do que o cigarro. Entendeu? É uma coisa assim que é um problema da vida cotidiana, porque, por exemplo, você vê, eu não sei lá onde tu mora, mas, por exemplo, eu particularmente não sei o nome dos meus vizinhos, da maioria deles, entendeu? Não sei o nome. Não conversa com os vizinhos. Exatamente. Porque é a rotina dessa vida que a gente... É a rotina, né? Que a gente foi construindo. É a vida moderna, né? Que a gente foi construindo, mas essa é uma rotina que eu, sinceramente, posso afirmar categoricamente que ela não é muito saudável pra gente. Se tu mora num prédio, o morador do apartamento 1402 não conhece o morador do 1401. Não é verdade? Do lado de porta. Do lado, não conhece, nunca se viram. Exatamente. Diferente de quem mora numa periferia ou numa cidade do interior, que todos ali botam a cadeira na porta, né? Sim. Para trocar aquela conversa de final de tarde. Isso é importante. E assim, é uma coisa que todo mundo se preocupa com todo mundo. Tem gente que acha isso ruim, porque tem a questão da fofoca, né, do dia. Mas tem outra questão também, as pessoas acabam se preocupando com todo mundo. Isso é um fator protetivo, é justamente você ter pessoas, um grupo de pessoas que você confie, que você compartilhe a vida. Isso é muito importante. É a interação social. Tanto que, é uma outra coisa interessante do fator protetivo, homens casados se suicidam menos do que homens solteiros. Ou seja, você ter alguém próximo de você, ele justamente favorece... Então os solteiros estão mais propensos a suicídio em tese. Nada a vida é uma sentença, mas assim, em tese. Solteiros se suicidam mais do que pessoas casadas. Outro fator de proteção também é pessoas religiosas suicidam menos do que pessoas que não têm religião. Só que eu tenho que abrir um parêntese aqui, tá? É qualquer religião. Tem um estudo que foi feito pela Universidade da Bahia,
entendeu? Que ela aponta justamente isso. Ela aponta justamente isso. Pessoas praticantes de religião afro-brasileira, porque gera aquele senso de comunidade, de pertencimento, de você fazer parte de algo. E assim, você pertence a um grupo. Exatamente. E qual uma característica fundamental de qualquer religião? É congregação, né? Sabe, é congregação. Você se reúne Quando você está em um grupo, você interage, né? Exatamente. É como se fosse uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E você, quando você não pertence a uma religião, ou você, como tu disseste, é solteiro, mora só, você não tem uma rede de apoio, você está só o tempo todo. Exatamente. Como tu disseste, a solidão mata mais que o cigarro. Solidão é mágoa. Solidão é mágoa. Como já diria o poeta, né? Entendeu? E realmente isso é verdade. É verdade. A gente vai nesse sentido. É um fator protetivo, são alguns dos fatores protetivos, né? Outra coisa interessante tem algumas profissões que oferecem mais riscos. Assim, só a título de curiosidade, você sabe quais profissões que mais se suicidam no Brasil? Profissionais de saúde e policiais. Realmente, a categoria policial tem um índice alto. Verdade. Muito alto. Na verdade, a título de curiosidade, esse ano, pela primeira vez, morreu mais policial por suicídio do que por embates com o crime, entendeu? E profissionais de saúde. Mas aí, essas duas categorias têm outra coisa em comum. Eles têm acesso a meios a proximidade. No caso dos profissionais de saúde, medicamentos, entendeu? E no caso dos policiais, a arma de fogo. E aí entra outro fator de proteção, manter essas pessoas longe dos meios. Porque você tem que ter um meio. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você tirar o meio, você já quebra um fator de risco para o suicídio, que no caso é a impulsividade. Porque assim, a gente falou muito de questão de transtornos, entendeu? E de um quadro que geralmente se arrasta por algum período, mas existem certas situações que a pessoa comete por impulso. Um exemplo clássico disso, quando a gente for lembrar não, né? Que eu não estava vivo ainda. Mas na crise de 29, quando a Bolsa quebrou, muitas pessoas se jogaram. E essas pessoas não tinham problemas antes da bolsa quebrar, entendeu? Foi uma questão de impulsividade, entendeu? Impulsividade. Se essas pessoas que têm impulsividade, quando sobrevivem a uma tentativa, elas geralmente se arrependem, porque elas fizeram aquilo, por impulso, entendeu? Por impulso. Não foi uma coisa planejada, pensada, entendeu? Pensada. Então, realmente, aí você tem que ter esse cuidado com um profissional, tanto quanto profissional de saúde, quanto profissional de segurança pública. Wagner, tu falaste da questão do meio, né? Uhum. Só parênteses aqui, eu me lembro quando eu me formei, meu primeiro emprego, sabe onde foi? Tucuruí. Tucuruí foi. Meu primeiro emprego. E quando eu cheguei lá, tinha uma história muito grande do alto índice de suicídio. Isso era muito comentado na cidade. Realmente, eu passei 3 anos lá. E nesses 3 anos, eu soube de 5 suicídios lá. Entendeu? Uma cidade de tinha 80 mil habitantes, né? Não, muito mais. Tucuruí, em torno de 150 mil habitantes. Hoje em dia são 88 mil. Não, 150 não me mil. falha a memória. 150 mil na época da barragem. Eu acho que no final da construção, muitos foram embora. Mas quando nós chegamos lá, na época que estava ainda na barragem, a construção era 150 mil habitantes. De qualquer forma, um índice bem alto, ainda assim. Aí que acontece. Então, muitos relacionavam lá, por ser uma cidade, vamos dizer, em tese, exclusiva para trabalho, ela não tinha assim, muitos atrativos para o lazer, para a saúde mental. Então, as pessoas iam ali para trabalhar. Então, e também tinha a questão da hidrelétrica, né? Que aí é o meio, né? Algumas pessoas se jogaram da hidrelétrica lá em Tucuruí. De número disso eu não sei, mas houveram alguns casos. Aí vem a questão do meio que tu falaste, né? Mas eu achei curioso quando eu cheguei lá, era muito comentado essa questão do índice de suicídio numa cidade como Tucuruí. Uhum. Mas aí eu vou te falar de outra coisa. Existe uma coisa, quando a gente trabalha esse tema, chamada pós-venção. Quando numa determinada cidade, sim, porque 150 mil habitantes não é uma cidade grande, não chega a ser grande, mas também não é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade onde as pessoas ainda mantêm certos vínculos, entendeu? Então, assim, tem certos casos que são bem emblemáticos numa comunidade, que aí a gente tem que evitar aquilo que a gente já falou nisso, o efeito Werther, que é justamente a forma de divulgação dos motivos desses suicídios, e a gente tem que também prevenir outros,
Então, quando alguém... A gente costuma chamar as pessoas, tanto os parentes quanto as pessoas... A gente costuma dizer o seguinte, que um suicídio ele impacta de 6 a 150 pessoas, sabe? Dependendo do caso. Então, ele impacta. A gente tem que ter um olhar cuidadoso para os sobreviventes. E aí que entra justamente as políticas públicas. Porque, por exemplo, se você tem um dado, tu me trouxe uma coisa interessante aí. Tudo que eu te falei de Tucuruí não é nem o dado oficial. Foi que quando nós chegamos na cidade, nós tínhamos essa informação e realmente eu soube, no período que eu estive lá, 5 suicídios. Mas isso no espaço de 3 anos. Coisas que a gente tem que ficar atento. Você teve 5 num espaço de 3 anos. Que eu fiquei lá, então, eu soube de 5 alguma coisa está casos. acontecendo. Então, é aí que entra, no caso, a pós-venção. Porque esse tipo de situação, principalmente a forma como ela é divulgada pela imprensa, a gente sabe que eu já morei no interior, a gente sabe que tem uma imprensa bem sensacionalista, entendeu? E nessa hora todo mundo quer tem os abutres que querem ganhar em cima do sofrimento ali. Parece então, que o sofrimento da Ibope, né? Só que tem um detalhe, infelizmente dá. Infelizmente dá. Mas é aquela coisa, isso pode estimular outras pessoas que já estejam com esse pensamento. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Realmente, aquela pessoa que já tem a ideação, que já falou ou já tentou, ela sabe de um vizinho próximo, um amigo que se suicidou, isso motiva aquela pessoa que já tem uma ideação? Pode. Dependendo da proximidade, amigo, parente. Inclusive, outro fator de risco. Se você tem um parente próximo, sabe, principalmente de primeiro grau, mãe, pai, irmão, entendeu? O risco para os sobreviventes é maior. E aí que eu te digo que é a importância da pós-venção. Como eu te falei, a pós-venção ela é uma intervenção comunitária, entendeu? Em volta de todas aquelas pessoas que conviveram e que sofreram a influência daquela perda, entendeu? Então você vai aos profissionais lá, você conversa sobre isso, você fala, entendeu? Sobre isso abertamente, entendeu? Porque ainda tem um detalhe, o luto da pessoa que perde um parente por suicídio é algo muito complicado. Entendeu? É muito complicado, porque, assim, a família geralmente esconde, não fala sobre o tema, fica um assunto por escrito na família, entendeu? Alguns membros da família que perdeu um parente por suicídio, alguns sentem-se culpados, né? Por algum motivo, alguma relação familiar. Se sentem culpados e ainda tem o julgamento, porque, inclusive, isso é uma dica, tá? Se você não souber como ajudar uma pessoa que perdeu um parente por suicídio ou alguém que está passando por alguém suicida, não seja espírito de porco, sabe? Porque... não fale nada. E, inclusive, eu queria até falar um palavrão aqui para ver a pessoa, porque... Eu falo, como é que você tá? Tá tudo bem? Exatamente. Eu tô aqui. Na verdade é o seguinte, se você não falar nada, precisando de mim, eu tô aqui, tá ótimo. Entendeu? Já tá ótimo. Entendeu? Já tá Mas, ótimo, assim, por que eu digo não ter espírito de porco? Porque, assim, nós somos um país extremamente religioso. E assim... Temos algumas posições religiosas em relação ao comportamento suicida. E é impressionante, Jofre. Todo sobrevivente de suicídio que eu já acompanhei me conta a mesma história. O cadáver, a pessoa está lá ainda, acabou de perder o ente querido, está num sofrimento que não tem tamanho. Aí chega um espírito de porco e fala: pois é, né? Se suicidou, enfim, não vai para o céu, entendeu? Esse tipo de coisa. Fala uma coisa dessa. Exatamente. Uma coisa dessa a gente sabe que não é assim. Até eu costumo dizer que até o Papa tem uma encíclica falando, já reviu essa posição da igreja. Mas, porém, essa cultura ainda é muito forte. Por exemplo, e eu acho que é devido até ao Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, ele alterou até qual? Não matarás? É o 8º mandamento, é? Não lembro agora. Também não vou lembrar. O catecismo ficou longe. Mas ele alterou o não matarás, ele disse que não matarás, inclusive a si mesmo. Então, ou seja, ele colocou isso numa categoria de pecado, porque isso nem sempre inclusive foi assim. Inclusive a si mesmo. E assim, a título de curiosidade... A igreja coloca como o suicídio é um dos maiores pecados, né? Exatamente. Porém, enfim, não vou entrar nessa questão teológica aqui, porque eu quero entrar em polêmica. Mas assim, mas inclusive, a título de curiosidade, até 1980 na Espanha, o suicida não podia ser enterrado em cemitério. Em 1980... Para o pessoal mais jovem que está vendo, mas foi ontem, pô. Historicamente foi ontem. 1980 é bem ali. Foi ontem, entendeu? Então, ou seja, essa influência ela ainda é muito forte, entendeu? Então, assim, interessante, como acolher essas pessoas? Você acolhe, entendeu? Você simplesmente diz, olha, eu tô aqui, se precisar. Tô aqui para lhe escutar, entendeu? Sem falar nada além disso. Mas evite esse tipo de julgamento, essas frases clássicas. Ele foi fraco.
Ah, ele não tinha Deus no coração. Isso é horrível, gente. Para a família... Evitar essas frases. Exatamente, essas frases, entendeu? Eu digo, se você não souber o que falar, não Ah, vale mente nada. fraca. Mente fraca é horrível. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Ah, frescura. Inclusive, tem muito disso, né? Ansiedade, depressão. Ah, isso é frescura. Olha, não é por aí, eu né? vou te falar uma Não coisa. é por aí. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu acompanhei Não é frescura. Eu acompanhei um pai, e ele era desses durões de antigamente, entendeu? Que ele passou anos dizendo pro filho que a depressão dele era frescura, que isso não era coisa de homem, tudinho. Pois bem, agora esse pai, ele demorou muito tempo para se curar disso, porque o filho dele tirou a própria vida. E talvez se ele tivesse apoio, isso não tivesse acontecido. Então, esse suporte da família, ele é fundamental. E por isso que eu costumo dizer, essa educação ela tem que ser generalizada, sabe? Tem que ser generalizada para que a gente possa tratar isso realmente com uma seriedade que merece, sem esses estereótipos, esses estigmas, entendeu? Porque são coisas interessantes. Todo mundo já viu essas cenas na internet. Eu estava até vendo um relato interessante de uma pessoa que sobreviveu ao suicídio e hoje em dia ela dá palestra para ajudar as pessoas justamente a prevenir e a procurar ajuda nesse tipo de caso. E ele contou que ele foi para cima de um prédio, né, para se jogar. Aí, de repente, começou a juntar gente. E, como eu disse, não seja espírito de porco. Se você não puder, não seja espírito de porco. Não seja espírito de porco. É a primeira coisa, entendeu? Porque, como eu falei, eu queria até falar um nome mais feio aqui, mas não seja isso. Se você não puder falar nada de bom, fique quieto. E você já ajuda muito assim. Então, assim, ele estava lá para se jogar, pensando nas coisas, e de repente um camarada lá grita: por que tu não se joga, covarde? Tu não tens coragem. Então, aí ele fala, Meu o Deus. sentimento que eu tinha naquele momento era um sentimento de descontrole da minha vida total, de que eu não controlava nada, de que eu tinha controle de nada. Quando aquele camarada me falou aquilo, eu digo, poxa, nem sobre a minha morte eu vou ter controle. Então aí é como se tudo tivesse acabado naquele momento. Foi o momento que ele se jogou. Por sorte, um policial conseguiu puxar ele e trouxe ele de volta. Mas assim, foi por pouco, entendeu? Então, esse tipo de comportamento também não ajuda, entendeu? Não ajuda nem um pouco, sabe? Quando tu falaste da ajuda familiar, aí eu venho pro lado da saúde, dos profissionais. Eu acho que nesse momento, o que falta muito pelos profissionais, quando eu falo de profissionais, são aqueles que não são psicólogos nem psiquiatras, são os médicos, enfermeiros, outros profissionais. Falta a parte da escuta. Às vezes você está no plantão ali, preocupado com quem está com a pressão alta, com quem está com suspeita de infarto, ou o cara chegou baleado, um tiro na cabeça, blá, 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 e tem um cara ali que você não está observando, falta a escuta. Uhum. A escuta adequada, você passa batido e acaba uma vítima de suicídio. Né? Isso falta escuta. Mas aí, como é que a gente muda isso, Jofre? Isso eu te pergunto. Eu acho que a gente tem que começar desde a formação, né? Formação. Porque, assim, para mim é simples essa questão da escuta. É como eu disse, a gente já trabalhou junto, tu sabes, né? Toda vez que alguém chorando lá, manda pro psicólogo. Porque é o seguinte, primeiro, as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento dos outros. Elas têm essa dificuldade. Elas não sabem nem o que falar. Né? Mas não precisa falar nada, entendeu? Aí é que tá. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse pormenor aqui. Mas assim, mas as pessoas se incomodam com o sofrimento alheio. Eu acompanhei uma vez eu era estagiário de psicologia ainda, eu estagiei na oncologia, e eu acompanhei uma moça que ela se sentia muito só, porque as amigas teriam abandonado ela. Mas a questão básica era o seguinte, elas não aguentavam ver a colega sofrendo, entendeu? E as pessoas têm essa dificuldade de lidar com o sofrimento dos outros, entendeu? E lidar com o sofrimento dos outros. Então, às vezes, quando o profissional de saúde se depara com aquele sofrimento, às vezes ele está... E aquilo todo dia, entendeu? Isso pode trazer coisas do próprio profissional de que ele quer evitar, entendeu? Ele quer evitar. Então, ele prefere não entrar em contato com isso. Só que a escuta é instrumento de trabalho de qualquer profissional de saúde. Penso que a escuta é só instrumento de trabalho do psicólogo, e não é. Não é. Inclusive, o bom diagnóstico para qualquer profissional médico, enfermeiro, ele começa com uma boa escuta. Boa escuta aqui. Anamnese. Exatamente. Né? Boa escuta. Exatamente. É isso. Então, a gente está quase chegando no final aqui. E eu costumo pedir para quem é sempre entrevistado aqui, além de ganhar sua caneca no podcast, a gente pede que o Wagner fale alguma coisa inusitada que você passou pelo seu trabalho ao longo desses anos de trabalho, alguma história
emblemática, uma coisa que te marcou? Uma coisa emblemática que me marcou, entendeu? Mas tem tanta coisa assim que me marcou durante a minha vida profissional, sabe? A vida profissional, mas que me marcou. Mas assim, uma coisa que me marca sempre, entendeu? Geralmente é quando eu tô andando na rua, entendeu? E eu acho que todo profissional de saúde que estiver me ouvindo agora vai achar a mesma coisa do que eu. Isso daí não tem uma situação específica, mas é uma coisa que acontece com a gente que é profissional de saúde. Acontece com a gente profissional. Você tá andando na rua e de repente você ouve, doutor, você ouve um doutor, e você olha uma pessoa que você provavelmente não lembra. Provavelmente não lembra dela. Mas essa pessoa vem, ela te dá um abraço, ela olha para ti e fala o seguinte: doutor, aquilo que o senhor me falou mudou minha vida e me ajudou muito, sabe? Isso aí, para mim, realmente é muito marcante. E eu acho que é o que vale a É pena. compensador. É compensador, entendeu? E eu vou te falar uma coisa. Isso acontece de vez em quando. De vez em quando. E já deve ter acontecido contigo. Tu pode não lembrar dele, mas ele lembra de ti. Lembra de ti. Então é o seguinte, o profissional de saúde, você é marcante na vida das pessoas. Se você fizer um bom trabalho, se você fizer seu trabalho de forma ética, se você tiver uma escuta, se você tiver um respeito pelo seu paciente, isso, com certeza, você vai ser marcante, você vai fazer a diferença na vida de alguém. E eu acho que é isso que realmente me marca na minha profissão. É esse abraço anônimo, que eu não sei de quem que é, entendeu? Que traz tanta alegria e ver que a gente está no caminho certo. E a última pergunta que eu faço para todo mundo: quem é o Wagner no momento de descontração, de lazer, que não está atuando? Gosta de fazer o quê? O Wagner gosta de samba, né? Entendeu? Samba. De samba, de uma Nós boa somos música, dois. exatamente. Por isso Também que gosto de um bom samba. uma boa música, entendeu? Uma boa música, uma Bom boa ambiente. brincadeira. Filme, adoro filme, sou cinéfilo. Inclusive, a gente tem um projeto de cinema, né? Cinema com psicologia, entendeu? Enfim, esse é o Wagner. Tá. Então, quero agradecer demais a vinda do nosso querido Wagner aqui, que é o nosso psicólogo. Trabalhamos juntos, vamos nos reencontrar mais ainda. A gente agradece aqui o nosso podcast Emergência Saúde. Até a próxima, mais uma quarta, né, de conhecimento aqui no nosso podcast Emergência Saúde. Obrigado a todos.